Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Interferência de Passe. Mais um episódio do Papo de Interferência, o nosso podcast aqui do canal, com mais um convidado simplesmente espetacular e um papo que foi muito legal, muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esses demais vídeos e, é claro, seguir o Interferência de Passe nas redes sociais também, beleza? Dito isso, bora falar de NFL? Começando então o quarto episódio do Papo de Diferença, com mais um convidado simplesmente espetacular, um grande amigo meu, que também é meu colega de profissão, jornalista e comentarista esportivo, Antônio Carlos Júnior, diretamente da Jumper Brasil, para falar um pouco sobre futebol americano e NFL aqui no Interferência de Passe. Então, muito obrigado por aceitar esse papo comigo, né? É uma honra ter você aqui no canal. E seja muito bem-vindo ao Interferência de Passe. Fala, Léo. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar aqui. Eu te falei isso quando você me convidou. E queria te dar os parabéns, porque agora está formado, né? Oficialmente formado. E parabéns também pelo trabalho que você faz aqui no Interferência de Passe, que é fantástico, cara. É muito legal. Agradeço muito o convite de estar aqui. Pô, não, eu que agradeço, sério. Quando eu apresentei o TCC, vira e mexe e falo pra minha família que, nossa, eu tirei assim, um peso das costas. Negócio bizarro. A minha orientadora, ela inclusive ficou demorando para me falar a nota. Ela não quis falar na hora. Mas aí já vi, eu nem acreditei. Formei com 10, tá ótimo. Agora só esperando o diploma mesmo. Mas Pois é é, a isso. parte difícil já foi, né? A parte mais difícil já foi, cara, nossa. E a minha jornada acadêmica ela foi muito conturbada. Eu comecei lá em 2018, numa outra faculdade, e eu tive que trancar 2 vezes por problemas financeiros, sabe? Mas tipo, Sei. não desisti. Inclusive, deixa eu já puxar o gancho, que a gente tá falando de faculdade. Você também é jornalista. Eu queria saber se você sempre teve a ideia, esse objetivo de trabalhar com o jornalismo esportivo e especificamente com esportes americanos. Cara, assim, eu acho que como muitas crianças, cresci vendo esporte, né? Meu pai gostava muito de esporte, e aí eu jogava videogame, desde cedo eu joguei videogame, e eu chamava ele para ver os gols que eu fazia, e eu narrava os gols que eu fazia, então eu sempre gostei. Mas eu não percebi essa vontade de trabalhar com jornalismo esportivo, até só fui perceber mais tarde. Eu fiz psicologia, fiz 2 anos de psicologia, não me formei pelo mesmo problema que você, financeiramente não conseguia mais pagar, e aí percebi que também não era o que eu queria fazer. Fiquei uns anos fora, trabalhando com outras coisas, e aí em 2016 eu falei, ok, eu vou voltar para a faculdade, e aí eu falei, já tinha esse intuito de trabalhar com esporte, porque eu já escrevia para o Dia para o Brasil há muitos anos, já tinha feito trabalhos também em outros sites, e aí falei, cara, eu vou fazer jornalismo esportivo que eu vou ter o diploma disso. E aí, a partir daí, eu já estava voltado a trabalhar com esportes americanos, porque eu conheci a NBA primeiro, uma final do Lakers lá no início dos anos 2000, e aí em 2001, se não me engano, 2000, 2002, o Ravens jogou aquele Super Bowl contra o Giants, o primeiro Super Bowl do Ravens, e eu passando pela TV, eu era criança, tinha 12, 13 anos, passando pela TV, eu vi o jogo, não sabia o que era, mas comecei a gostar, comecei a assistir aquele jogo, assisti o Ravens ser campeão, e aí eu, pela ligação com o videogame, eu fui atrás do Madden, descobri que tinha um jogo de videogame futebol americano, descobri o Madden, e aí foi a partir dali que eu comecei a entender o futebol americano, e, cara, nunca mais larguei, né? Estamos aí já quase mais de 20 anos já falando de futebol americano, e começando a produzir mais conteúdo agora, mas sempre voltado para os esportes americanos. Pô, que legal. E então, meio que deu sorte assim pro Ravens, né? O primeiro jogo foi logo o Super Bowl, e foi daí que Foi. surgiu, então, o amor pelo time de Baltimore? Cara, então, eu eu assisti ali, eu não tinha nem noção de quais eram os times, mas eu vi que o Ravens ganhou. E aí, quando eu comprei o Madden, já tinha esse conhecimento. E aí foi o time que eu escolhi para jogar. E aí, jogando com o Ravens, tinha Ray Lewis, tinha o Peter Bower, que tá também na defesa, Charles Woodson, era uma defesa muito forte. E eu comecei a conhecer os jogadores ali e escolhi o Ravens. E aí, só depois que eu fui conhecer mais do time, fui conhecer mais da liga, mas aí já não tinha como mudar, né? Já estava há alguns anos torcendo pro Ravens e acompanhando o Ravens, aí ficou. Tanto é que o Ravens é o único time que não é
não é da Califórnia que eu torço. Os outros esportes americanos eu torço para os times da Califórnia, também sem motivo nenhum. Foram times que eu assisti jogar e gostei, mas calhou de serem os 3 da Califórnia. E o Ravens é o único que não é, assim, fugiu dessa regra. Ah, mas, pô, legal. E, querendo ou não, torcer pro Ravens, ainda mais hoje em dia, é motivo de alegria, né? Não é como torcer para um Cleveland Browns da vida, um Jacksonville Jaguars. Então tá bem de torcida. Cara, você tem alguma expectativa boa, assim? Você acha que o Ravens vai conseguir ir longe nessa temporada? Cara, no ano passado, temporada passada, eu achei que era a janela do Ravens do Super Bowl na temporada passada. Eu tava com esse sentimento, mas quando chegou o jogo contra o Chiefs, eu falei, não vamos passar, eu já conheço o time, sei que ele vai decepcionar no jogo mais importante. Para essa temporada, eu não tava com muita expectativa, não. O Ravens começou meio derrapando ali, perdeu pro Raiders ao longo da temporada, e aí emplacou aquela sequência de vitórias. Só que, enquanto não acertar essa defesa, enquanto o time não começar a defender melhor o passe, eu não acredito no Ravens para disputar, não. A bem da verdade é que, assim, eu acho que na FC fica muito difícil pensar em qualquer time que não seja o Chiefs. O Ravens, eu acho que ainda é, talvez, a segunda força, embora hoje não esteja ali na segunda posição, mas eu não tenho muita expectativa, não. Acho que se enfrentar um time que passa muito bem a bola nos playoffs, o Ravens cai cedo. Mais cedo, né? Não, mas tá complicado, né? Principalmente a secundária do time. Então. Tá O time bizarro. até consegue pressionar o quarterback, mas a secundária tem o talento, mas o Zach Orr não conseguiu encaixar essa galera, e aí passes longos estão entrando, os passes curtos também, o corner está sempre atrasado, então é um momento complicado. Melhorou, acho que nas últimas semanas, apesar da derrota, né, recente que teve, o time melhorou um pouco. Vamos ver se daqui para frente encaixa e vai, né, porque está sendo dificuldade. Não, justo. E só voltando um pouquinho agora na questão da sua carreira, de você falar sobre esportes americanos, tanto NBA quanto futebol americano também. Quando que você começou a criar conteúdo sobre isso? E, na sua opinião, qual que é o maior desafio de criar conteúdo sobre esses esportes que, querendo ou não, aqui no Brasil, não são, digamos assim, a nata. Então, é algo ainda mais nichado, né? Sim. Cara, eu comecei lá atrás no Orkut, tinha uma comunidade que era da NBA Brasil, e um dos moderadores era o Gustavo Freitas, que é um dos caras que criou o Jumper Brasil. E aí eu já tinha amizade com esses caras já há muito tempo, e quando criou o Jumper Brasil, eu falei, eu quero participar. Então eu tinha ali meus 16 anos, 17 anos de idade, a gente começou a produzir coisas de futebol americano, de basquete, e depois o Jumper, o pessoal do Jumper criou um outro site para falar de outros esportes também. E aí eu fui falar, eu era uma espécie de editor de NFL, de futebol americano, só que esse site acabou não seguindo, ficaram só com o Jumper mesmo. E aí eu tô nessa pegada com basquete desde então, né? Desde os meus 17, 18 anos ali, são 18 anos já falando de basquete. Agora também comento os jogos do NBB no Jumper Brasil, que é uma coisa nova da temporada passada, nunca tinha sido comentado. Eu tinha comentado um jogo de FABR do Corinthians Steamrollers contra o Storm, se não me engano, lá um pouquinho antes da pandemia, em 2020. E aí agora a gente começou com esse projeto de transmitir os jogos, né, do NBB, e tá sendo tipo super bacana, é uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, e a partir daí eu comecei a ter a ideia de também fazer mais vídeos, porque eu sempre fui mais de escrita, eu tenho, sei lá, quase 5.000 textos publicados, e então, tipo, é muita coisa, eu já produzo há muitos anos, e só que é o que você falou, o Brasil ainda é um país do futebol, né? A gente não vê muita mídia nesses outros esportes, e eu acho que essa é a maior dificuldade. Por ser muito nichado, pensar numa possibilidade de viver de futebol americano, viver de basquete, essas coisas, ainda é muito fechado, ainda é mais complicado. Existe em mídias maiores, mas é mais complicado para o produtor de conteúdo que faz ali para o seu próprio perfil, que não tem uma página grande, é uma coisa mais complicada, mas que eu acho que vem mudando muito. Acho que a chegada da NFL no Brasil aqui nessa temporada, né, o primeiro jogo, levou muita gente lá, então está começando a abrir mais espaço para gente que cria conteúdo de qualidade. Então acho que os próximos anos vão ser desafiadores, mas podem ser muito bons também para gente que está começando agora, porque apesar de
tá há muito tempo falando de basquete, eu comecei a aparecer mais agora, né? Eu comecei a dar mais a cara agora. Então, eu acho que esses próximos anos tem tudo para ser um boom legal, assim, pra gente. Não, eu penso assim também, principalmente, você falou do ponto do jogo da NFL aqui no Brasil, e uma das coisas que, inclusive, é um dos objetivos do meu canal, é justamente colaborar para popularizar o esporte aqui no Brasil, e isso ter Sim, impacto, por exemplo, no futebol americano praticado no Brasil, né? Aí você falou sim. que você está comentando os jogos da NBB agora, na Jump Brasil. Na sua opinião, o que você acha que está faltando ainda para a mídia virar mais os olhos tanto para o basquete aqui do Brasil, para o futebol americano aqui também, que na minha opinião ainda está um pouco mais abaixo ainda. Tem tanta gente criando conteúdo super bacana sobre a modalidade sendo praticada aqui no Brasil, como você, o Ornelas, né, que já veio aqui no canal Sim. também, que ele fala muito sobre o FABR e outros perfis também. O que você acha que ainda falta para o pessoal olhar mesmo esses esportes aqui? Cara, quando a gente faz a comparação basquete e futebol americano, eu acho que são dois mundos, pensando em Brasil, tá? Sim. Não pensando no mundo. Pensando em Brasil, são coisas bem distantes, assim. O basquete é um esporte profissional no Brasil já há muitos anos, tem medalha olímpica, tem vários jogadores passaram na NBA, você tem uma base bem consolidada, apesar de ter algumas brigas ali das federações que acabam dificultando que o esporte cresça ainda mais. E o futebol americano não. O futebol americano ainda é um esporte amador. A Cris está fazendo um trabalho, na minha opinião, muito bom à frente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, mas ainda é um esporte que não tem investimento. E aí agora, com a entrada do flag football, né, nas Olimpíadas, nessa próxima edição das Olimpíadas vai ter o flag, eu acho que pode também servir como uma fonte ali de inspiração para que olhem para esse esporte, para o futebol americano. Então você tem a chegada da NFL, você tem as Olimpíadas aparecendo, você tem o esporte em si mais na mídia. Eu acho que a gente pecou um pouco de não explorar o fato do Caio Santos estar na NFL há tanto tempo, cara, é um brasileiro Sim. da grande liga do esporte do mundo, e esse cara tinha que estar sendo a cara de tudo no Brasil do que se faz no futebol americano. Mas a gente, é isso, o futebol americano ainda precisa se estruturar, precisa de investimento, e investimento hoje em dia, tirando o futebol, né, da bola redonda, você não encontra muito no Brasil em relação ao esporte. E aí a gente entra nessa pegada de, primeiro a gente tem que consolidar a base, que é fazer o trabalho bem feito para que esse esporte chegue nas Olimpíadas, o flag football chegue nas Olimpíadas, e de repente, cara, não brigue por medalha, mas consiga ali chegar numa semifinal, numas quartas de final, que isso já aparece mais para o público. Tem que aproveitar as Olimpíadas para isso, e o basquete é a mesma coisa. O basquete cresceu muito e parou de crescer porque o Brasil deixou de ser uma referência do esporte. O brasileiro, eu sempre brinco que o brasileiro, o primeiro esporte é o futebol e o segundo é o que está ganhando. Já foi assim com a Fórmula 1 com o Senna, já foi assim com o tênis e o Guga, é assim com o vôlei há muitos anos, porque o vôlei é o esporte que traz título e traz vitórias para o Brasil, e é o que o brasileiro gosta de fazer. A ginástica vai ter um crescimento muito grande com a Rebeca É agora, isso que eu ia e a falar, né? gente A precisa. ginástica vai estar em evidência agora por pelo menos umas 2 Olimpíadas, porque o que a Rebeca faz é bizarro. É fora de série. A Rebeca é o skate com a A Raíssa. Então, assim, Raíssa, você tem outros esportes aparecendo, e esses esportes que são esportes que não têm tanta mídia como o basquete tinha, mas o basquete ficou para trás por falta de organização. O futebol americano, eu acho que tem que aproveitar que a NFL gostou do que viu no Brasil, estava de olho e gostou do que foi feito aqui, e a entrada do flag football, que pode ser ali uma porta de entrada para que crianças, principalmente, comecem a jogar futebol americano. Eu acho que falta isso. A gente, lá fora, nos Estados Unidos, a criança começa a jogar e entender futebol americano com 4, 5 anos de idade. Aqui a gente conhece com 12, 13, 14, entendeu? É uma distância muito grande. ou Se a até gente mais começar velha, né? Eu mesmo conheci com 4, 18 anos. Eu fui apresentado à NFL lá em 2013, eu tinha 17 anos, né? Eu faço aniversário no final do ano, aí eu ia fazer 18, mas foi praticamente adulto. Aí eu Sim, fui, querendo ou não, buscar mais a fundo, tipo, pra time, pra jogar mesmo, depois de maior de idade. Eu tinha já 19 anos, e aí que eu fui me inteirar mesmo sobre o que é esporte. Eu acho que isso também é muito importante, justamente essa questão da gente apresentar o esporte para uma geração que está chegando aí, um pessoal mais novo, que exato. provavelmente
tem mais curiosidade para conhecer coisas novas além do futebol. Eu acho que o futebol americano tem tudo para cativar as crianças, os jovens adolescentes ali. Mas eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente tem que aproveitar ao máximo a NFL aqui no Brasil. Eu acredito, né? Não tem nada cravado, mas eu acredito que venha para o ano que vem, torço muito. E espero que seja um sucesso tão grande, né? Como foi agora em 2024. Dizem que já está confirmado, né? Algumas pessoas já disseram que é confirmado, é certeza que vem para o ano que Sim. vem e que provavelmente vai ser em São Paulo de novo. Obviamente que assim, não é informação de nada, porque enquanto a NFL não Vou divulgar, não divulgar. é. Mas assim, tem várias pessoas dizendo que já está confirmado o jogo para o ano que vem. Então, E a NFL confirmou Berlim, né, no ano que vem. confirmou Berlim, Confirmou Berlim. Berlim já está Vamos confirmado. esperar, eu Aí acho tem que os jogos de Londres. sim. Eu acho que até lá dentro deles, talvez eles já tenham meio que decidido o que vai acontecer. A gente só tem que esperar mesmo para ver se vai rolar aqui. Eu acho que vai acontecer e torço muito para isso. Então, tipo, é importante que a NFL dê segmento, né? Tipo, venha para cá mais anos, porque, cara, teve esse primeiro jogo que lotou a Neoquímica, a busca para a NFL cresceu muito, e aí se eles não vierem mais, eu acho que, tipo, corta todo essa crescente que teve, entendeu? Então, eu acho que tipo, pro crescimento do esporte, do futebol americano no Brasil, é importante que a NFL venha mais alguns anos. Se não for em São Paulo, acho que é até melhor, porque você leva para outros estados e chama mais público de outros locais. Mas eu acho que também é importante começar a falar do futebol americano brasileiro, do FABR. Né? A gente teve a final agora, no final de semana passado, da Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Teve a Liga BFA também, que aqui a gente tem duas ligas, acho que precisa unificar para ter uma coisa mais séria. Mas é isso, acho que quanto mais produtores de conteúdo falar do futebol americano nacional, mais gente vai entender que aqui também tem, não são só os times da NFL. E que aqui a gente pode procurar um time para jogar, um time para assistir, de repente assistir num estádio que é pequeno, mas, entendeu? Acho que é importante para o crescimento também. E, de repente, para profissionalizar o esporte aqui no Brasil. Porque é isso, outros esportes os atletas recebem para jogar. O futebol americano, a realidade ainda é diferente, né? Muitos atletas pagam para jogar. Exatamente. Quando eu joguei um pouco lá na 2015, 2016, na base do Storm, né? A gente que mantinha o time, né? Tinha a mensalidade, aí quando a gente viajava para jogar também, vinha no nosso bolso. É bem feito, ainda é, né? Feito muito por amor ao esporte. Exato. Inclusive, esse ano eu pensei em voltar, eu cheguei a treinar num time, mas aí eu tinha o TCC, aí como eu não podia me dedicar tanto ao time, eu escolhi não continuar. E é muito isso, tipo, a pessoa que joga aqui no Brasil, ela tem que ter uma dedicação pro esporte, assim, de outro planeta, porque sai do Exato. seu bolso, é o seu tempo, treina todo final de semana, porque não tem como treinar no meio da semana porque você trabalha, e aí viagem, você querendo ou não, você tem que arranjar um espaço da sua vida, encaixar o esporte, e esse espaço muitas vezes vai tomar o lugar da sua vida social, às vezes você sai menos, vê menos sua família, seu namorado, sua Sim. namorada, e é isso, mas justamente porque é muito feito por amor aqui ainda, né? Então, é isso, né? Acho que quem conhece o futebol americano no Brasil tem essa relação de amor com o esporte. E eu acho que todo mundo que eu vejo falando de futebol americano tem esse sentimento, cara. Ou a pessoa tem o contato e não gosta, ou ela tem o contato e se apaixona pelo esporte. Sim. E aí você começa meio que a viver por isso, sabe? Você tem ali, cara, eu acompanho a NFL todas as semanas, mesmo que eu não possa ver os jogos, porque eu trabalho com esporte, né? Além do jornalismo, eu também tenho outros esportes que futebol que eu vou fazer cobertura no estádio, então muitas rodadas eu não consigo assistir o jogo, mas aí eu chego e vou ver os melhores momentos, às vezes eu pego o compilado do jogo inteiro para assistir ali em 40 minutos, acompanha a free agents, acompanha a draft, pô, quantos finais de semana eu perdi assistindo draft, quantas noites eu perdi assistindo Uhum. draft, até de madrugada, 3 da manhã aqui assistindo draft, para ver quem foi escolhido na 7ª rodada, sabe? Não, Uma coisa... exatamente. Ver dia 3 de draft, o pessoal fica, É, nossa, mas tá vendo o pessoal falar uns nomes, um pessoal que você nunca nem viu jogar. pois é. E ainda sobre o futebol americano e o seu trabalho. Você planeja trabalhar com o futebol americano BR aqui no Brasil? Tem algum projeto? Cara, eu queria no domingo eu queria ter ido para assistir a final do Brasileirão,
não pude ir, mas está nos meus planos. Eu preciso organizar a minha escala, o meu tempo, para, a partir do ano que vem, começar a cobrir a SPFL, que é a Liga aqui de São Paulo, e depois o Brasileirão, as duas ligas, se tiver uma só. Mas cobrir um pouco isso também, fazer alguns vídeos mais curtos para o Instagram, que eu acho que os vídeos aqui do YouTube geralmente são conteúdo mais... Mais extenso, né? Mais longo. Exato. Os vídeos curtos às vezes chamam mais atenção e prendem mais o espectador ali por uma coisa que talvez ele não conheça. Então eu quero sim, para o ano que vem, arrumar um jeito de fazer isso, trazer, porque eu acho que quanto mais gente fizer esse tipo de conteúdo, melhor para o esporte. Não sei ainda como vai ser, nem se vai ser toda semana, mas eu tenho esse intuito sim. Eu já joguei também lá atrás, 2008, 2009, uns 4 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu quis também voltar a jogar, só que aí caí na mesma coisa que você. Eu não consigo mais me dedicar aos treinos, eu não consigo mais viajar com o time para jogar. Então, não tem como, eu vou ser mais um peso para o time do que uma ajuda. Então, acho que o que a gente pode fazer hoje é trabalhar nessa linha de raciocínio, sabe? Criar cada vez mais conteúdo para que apareça para mais pessoas e essas pessoas, de repente, tenham interesse mais cedo do que a gente teve. E aí é um projeto que eu tenho para o ano que vem. Não, tá certo. Eu até comentei, eu acho que foi com o Bulho, quando eu falei com ele, que é engraçado que toda vez que a temporada começa, eu tenho vontade de voltar a jogar. Assim, eu acompanhei desde 2013, então é a minha 11ª temporada. Aí eu comecei a jogar em 2015. De 2015 pra cá, toda vez que começava a temporada, eu sentia vontade de voltar a jogar. Quase foi esse ano. Ainda penso muito se ano que vem eu consigo dar uma atenção, ver se eu volto a jogar. Mas sem pensar ainda, mas é isso. É um esporte tão incrível que toda vez que ele volta, que a NFL volta, você tem um sentimento diferente, né? É muito bizarro isso. Sim. Cara, eu vou dizer, você falou da temporada voltar, eu tinha parado um pouco de produzir conteúdo por questões pessoais e que aconteceram na minha vida. E aí, quando a NFL veio aqui para o Brasil na semana do jogo, foi o empurrão que me faltava para voltar a produzir sobre a NFL, sabe? Uhum. Eu tava ali no Jumper ainda fazendo de basquete, tal, texto, mas, me acendeu tanto de novo ver o jogo aqui no estádio e falar, cara, olha onde a gente chegou. Porque eu tive um pouco esse sentimento de pertencimento, sabe? Sim. Cara, eu acompanho esse esporte há tanto tempo e ver um jogo aqui no Brasil foi uma coisa muito surreal. Eu tive a oportunidade de estar lá no estádio, eu consegui ver o jogo lá. Foi uma coisa bem, bem surreal, assim, a energia que estava. E isso me acendeu de novo a voltar a produzir mais conteúdo sobre a NFL. Eu tinha lá em 2020, quando o Ornelas faz aquela entrevista no draft online, que o cara fala, eu quero falar com o cara do Brasil. O Oscar Amoa? Isso. Eu tava na mesma entrevista, eu tava junto ali. E aí, Caramba, que legal. a gente começou junto a fazer, e aí eu tive uns problemas pessoais, eu parei no meio, mas nessa aí eu tava junto, e aí foi muito legal. E aí eu já tinha trabalhado com Ornelas em outros projetos, fiquei muito feliz de ver o quanto ele cresceu. E aí agora esse jogo me deu uma vontade de voltar a produzir conteúdo e de trabalhar com esporte de novo dessa maneira, sabe? Porque o que eu faço hoje é uma coisa mais estatística, que não aparece tanto, não informa tanto. E aí isso foi o que me acendeu de novo e eu espero que isso continue para os próximos anos aí e para cada vez mais ajudar a crescer o futebol americano no Brasil, não só a NFL, como também a FBR. Não, tá certo, né? Esse ano ainda tem chão pra temporada, mas principalmente a partir da próxima temporada a gente vai junto aí, vamos colaborar mais e mais para que a NFL se popularize aqui no Brasil. Beleza. E por falar na NFL, bora falar um pouco sobre a temporada? Bora. Bom, bora falar então sobre a temporada. Na reta final, né? Já estamos aí entrando na semana 15, a gente está gravando na quarta, mas esse vídeo vai no sábado. Então, querendo ou não, o Thursday Night Football ele vai ficar um pouco frio, já vai ter acontecido, mas ele é uma peça muito importante para essa reta final, porque ele vai abordar sobre a NFC West, inclusive, já puxando o gancho, vamos começar a falar da NFC, para a gente fazer aí um exercício sobre esses jogos que faltam e como que vai ficar desenhado os playoffs. É claro que é um exercício muito de achismo, né, a opinião do que a gente vê dos jogos. Muito difícil cravar alguma coisa, até porque a NFL ela é uma liga muito difícil de você
ter certeza do que vai acontecer, quase impossível sobre isso. Mas Até quando a vamos gente tem lá. certeza, a gente erra, né? Não, exatamente. Nossa, o jogo da semana passada entre Bills e Rams, eu achava que poderia ser um tiroteio, como foi. Só que em momento nenhum eu achei que os Bills iam ganhar, iam perder. Exato. Em É um momento nenhum eu negócio. achei que os Bills iam perder. Eu Inclusive, lembro que fiz uma loucura aí no vídeo que saiu na quinta-feira, nos palpites, mas aí é pra outra coisa. Bom, ó, na NFC eu vou falar primeiro sobre a questão da folga. Eu separei aqui três times que eu acho que podem ligar, dois com certeza, que é o Detroit Lions, que atualmente é o líder ali na briga pela Seed 1 da NFC, o Philadelphia Eagles, que pode ser talvez o time que esteja jogando melhor no momento, é um time que Sim. teve uma crescente muito grande na temporada e agora está talvez ali no seu melhor momento na temporada. E um time que eu até coloquei aqui nas minhas anotações como uma interrogação, porque eu acho que a gente não pode tirar da equação ainda, por mais que seja muito difícil, justamente por ser da mesma divisão que o Lions, que é o Minnesota Vikings. É um time que Sim, está 11-2 também, igual o Philadelphia Eagles, ainda joga mais um jogo contra o time de Detroit, e briga pela divisão e também pela folga. folga, sim. E assim, eu ainda acho que a folga vai para o time dos Lions. Porém, eu não consigo descartar principalmente o Philadelphia Eagles, cara. Então, pelo que tá jogando, eu acho muito difícil essa folga não ir pro Lions também. E aí, mas quando eu olho pra tabela, eu fico um pouco cabreiro, porque assim, o Eagles tem. O Eagles tá jogando muito, tá? Talvez eu seja um pouco odiado pelo que eu vou falar aqui. Eu acho que o Eagles tá jogando muito, mas tem uma campanha um pouco mentirosa, esse 11-2. Porque desses três que você falou, Vikings, o Lions e o Eagles, é o que teve a tabela mais fácil. Enfrentou o Panthers, enfrentou o Cowboys ali, vai enfrentar o Cowboys de novo, enfrentou o Giants. Então, assim, teve uma tabela, o Browns também, teve uma tabela mais fácil. Não tira o mérito do que está Uhum. jogando. Só que aí quando você pega para ver, o time vai enfrentar o Steelers, que é um jogo difícil, pelo que o Steelers está jogando, e depois tem três duelos ali para jogar dentro da divisão e sendo dois dentro de casa. Sim. Então acho que o Eagles pode de repente surpreender o Lions, porque o Lions enfrenta o Bills nessa semana e ainda enfrenta o Vikings na última semana. São jogos ali que, cara, uma derrota aqui muda tudo. Então o Eagles eu acho que por ter uma tabela mais fácil pode acabar ganhando essa folga, mas eu acho que hoje o Lions é o time mais forte e com uma certa distância, assim, na NFC. Eu acho que é o time que me surpreende mais. O que me preocupa um pouco do time dos Lions é o número de lesões na defesa. É Sim, uma defesa que continua funcionando, ela é muito eficiente, consegue pressionar principalmente com blitzes, mas esse número de lesões que me preocupa, inclusive, é uma coisa que eu falei no meu vídeo de quinta-feira, que o jogo contra o Bills ele vai ser muito complicado e o Josh Allen ele pode ser um fator tão grande para os Bills, justamente expondo não a falta de profundidade, mas o fato da defesa estar totalmente desfalcada. Eu acho que às vezes uma defesa que ela é boa, ela tá funcionando, mas sem as suas principais peças, possa acabar sendo exposta jogando contra um jogador que está atuando num nível bizarro, que é o Josh Allen. Eu acho que isso é uma coisa que pode acabar não só pesando para o Lions contra os Bills, mas para o restante da temporada também, até para os playoffs. Por isso que, mesmo a tabela dos Eagles sendo um pouco mais fácil, eu não sei se é um time tão inferior ao Lions, sabe? sim, sim. Quando você para fazer essa análise mais profunda, realmente, você vê que o Lions tem alguns problemas ali para resolver. Mas, cara, é o que você falou, tipo, o time perdeu várias peças, e aí perdeu o Hudson lá na semana 6, se não me engano, e a defesa continua jogando um absurdo, e continua Sim. jogando muito bem. Então, assim, eu acho que tipo, é um time muito bem treinado pelo Dan Campbell e tem jogadores muito resilientes ali. E pelo que vem mostrando desde a da lesão do Hudson, o time não parece que vai pisar no freio, sabe? Acho que tem que ser alguma coisa muito ruim para a gente pensar no Lions caindo por conta dessas lesões, apesar de ter muitos faltas. Esse jogo contra o Bills é em casa, né, em Detroit. Então, Sim. tipo, o time vai ter ali ainda apoio da torcida, vem numa sequência excelente. Se não me engano, são 11 vitórias consecutivas do Lions. São. E aí, assim, é o jogo que pode definir quem vai conseguir essa folga da primeira rodada dos playoffs.
Mas se o Lions ganha do Bills também aqui, eu já acho que essa discussão encerra, porque o Eagles também tem um jogo difícil e que eu não acho que é absurdo pensar no Eagles perdendo para os Steelers. Ah, não. Então, Eu acho que não. eu acho que essa semana 15 pode definir ali realmente quem vai conseguir essa primeira folga, porque aí o Vikings ainda tem uma tabela, acho que um pouco mais complicada também, que vai pegar o Seahawks, que Em tá Seattle. jogando, para mim, acima da média. Eu não Uhum. esperava que estivesse jogando desse jeito. E aí encerra contra Packers e Lions fora de casa. Então acho que o Vikings vai ter um pouco mais de problema. E aí eu acho que a semana 15 vai meio que definir aí se Lions ou Eagles, quem dos dois vai ficar com essa folga. Não, e já puxando o gancho da NFC West, vamos falar um pouco das divisões da NFC que ainda não estão fechadas, né? A NFC Norte a gente falou um pouco, porque tem Lions e tem Vikings ainda. O Packers, por mais que tenha aí um recorde muito bom, eu acho que a divisão já está muito fora de alcance, justamente porque foi varrido pelos Lions, mas aí tem ainda Vikings e Lions que brigam, mas principalmente a NFC Oeste, que todos os times ainda têm chances matemáticas de vencer. Na minha opinião, eu acho que os Cardinals, eles meio que perderam a chance justamente quando eles foram varridos pelos Seahawks. Sim. Mas aí a Concordo. gente vai ter, a gente teve, né, que tá gravando antes, mas já passou na quinta-feira, o jogo entre Rams e 49ers, que é um jogo muito importante justamente porque o Rams precisa ganhar para tentar buscar o Seattle Seahawks que está na liderança. E o 49ers não pode perder, ele tem que aproveitar que o jogo é em casa. O Kyle Shanahan, no último jogo contra o Bears, achou ali, resgatou, entre aspas, a fórmula do ataque de jogar, com muito play action, e precisa ganhar para espantar essa má fase, sair do recorde negativo, embolar de vez a divisão. E o Seattle Seahawks vai ter uma sequência bem difícil também. A coisa boa para o Seattle Seahawks é que os dois próximos jogos são em Seattle. Tanto Packers Sim. quanto Vikings. Contra o Vikings eu acho um jogo mais complicado, porque para mim é um time mais redondinho, mas contra o Packers eu ainda acho que o time de Green Bay tem algumas vantagens, mas eu vejo caminhos muito claros para o time de Seattle sair vencedor dessa partida, e essa divisão tá simplesmente bizarra. Essa divisão, para mim, foi uma loucura a temporada inteira, né, Léo? Sim. Tipo, parece que é uma luta de quem quer menos ganhar a divisão. Todo mundo começou achando que ia ser o 49ers com folga, de repente o Rams parecia que ia dominar, aí o Cardinals assumiu e agora o Seahawks abriu aí, acho que 2 jogos de vantagem, tá 8-5 e 7-6, né, contra o Rams. E aí, cara, o Seahawks eu acho que mostrou uma crescente nessas últimas semanas que é o que definiu. Eu acho que vai ser muito difícil outras equipes tirarem esse título da NFC Oeste do Seahawks, porque o Cardinals caiu muito de produção. O 49ers é um time que oscila a temporada inteira. Um jogo joga como o time do Super Bowl da temporada passada, o outro jogo parece, sei lá, o Cleveland Browns. É um time que, cara, não passa confiança nenhuma. Hoje eu acho que o time que talvez tivesse ali uma possibilidade de tirar essa divisão é só o Rams, que tem ali um calendário, em tese, um pouquinho mais favorável, porque tem o New York Jets, que é o único time fora da divisão, e vai enfrentar os times da divisão. Então, pro Rams, assim, é vencer os times que tem dentro da divisão para conseguir ganhar a NFC Oeste. E aí, eu sinceramente, eu não vejo mais o Cardinals e o 49ers brigando pelo título, porque eles já estão 6-7, tem que ganhar 2 jogos, e aí tirar, ver o desempate, acho mais complicado. Acho que a divisão fica entre os Seahawks e o Rams mesmo. Não, eu concordo. Eu acho que essa semana 15 ela vai ser fundamental para isso, porque Rams tem um jogo divisional contra o 49ers, que querendo ou não ainda tem chance matemática, então eles vão jogar a vida. E o Seattle Seahawks tem um jogo contra o Packers, né, que eu já falei, e que querendo ou não é um jogo muito importante, justamente para mostrar se o time pode realmente competir nos playoffs. Então é uma semana que vai ser fundamental para a divisão. Eu concordo também, na minha opinião, o Seattle Seahawks hoje é o time mais pronto para vencer a divisão, justamente por conta da evolução da defesa. Eu acho que o Mike McDonald está conseguindo implementar a cultura dele na defesa, que é uma defesa mais complexa, mas que nos últimos 4 jogos, né, depois da bye week, o Seattle Seahawks está invicto, e muito por conta dessa evolução da defesa. E o ataque, ele está conseguindo funcionar justamente pegando o que a defesa dá. E eu acho que essa fórmula está funcionando. O Dini Smith está sendo menos errático. Na primeira metade da temporada, ele estava jogando mal, na minha opinião, mas ele melhorou bastante, está sendo mais seguro. O Jackson Smith-Njigba está assumindo um papel de protagonismo que eu não imaginei que ele ia assumir. E o que falta para mim, o que pode pesar contra,
é justamente as chamadas de ataque, que no caso dos Rams é algo que é muito favorável, porque tem o Sean McVay, que é um cara brilhante ofensivamente, tem um dos melhores quarterbacks da liga, que é o Matt Stafford, ele é muito subestimado, e os alvos dele são muito bons. Por mais que eu goste dos skill players de Seattle, o Dean Smith, pra mim, ele é um quarterback mais mediano, e o que pesa mais mesmo é a OL, que não protege tanto, por mais que tenha melhorado, mas os desenhos da jogada do Ryan Grubb, que é coordenador ofensivo, é algo que pra mim é muito decepcionante, principalmente correndo com a bola. Eu acho que é algo que pode... A torcida de Los Angeles pode se apegar pra tentar roubar a divisão, mas ainda acho muito complicado por conta da defesa de Seattle, cara. Então, eu acho complicado por isso também, e eu acho que o sucesso do Seahawks nesse final de temporada passa pelo Gene Smith. Se ele for o cara que foi nessas últimas semanas, que tá cometendo menos erros, ele não tá arriscando tanto Sim. como ele arriscou ali naquela sequência ruim, tendo interceptações absurdas que ele tava tendo, eu acho que o Seahawks consegue levar essa divisão sem muitos sustos. E aí, e eu concordo com você, cara, eu acho que o Seahawks tem o Kenneth Walker, que é um baita do running back e é muito mal utilizado. Eu acho que precisa, sim, ter uma mudança, ter uma evolução nesse ataque para que crie outras armas. O Smith Digba foi, cara, surpreendeu muito. Eu também não esperava que ele fosse assumir o protagonismo depois da lesão do DK. E tá indo muito bem. Então, tipo, o Seahawks é um time ajeitadinho. Eu acho que assim, ainda teve alguns confrontos que eu posso dizer que foram mais favoráveis. O Seahawks começou a temporada vencendo um Broncos que com um quarterback novo, o primeiro jogo do Do Bo Bo Nix, Nix. o Patriots e o Dolphins depois sem o Tua, e aí placou 3 derrotas seguidas, depois venceu o Falcons, que também essa temporada é 8-80, e aí foi vencer duelo de divisão contra o 49ers e 2 contra o Cardinals, que foram o que colocou o time na posição de ganhar a divisão. Agora tem adversários mais difíceis, né? Tem que vencer o Packers e o Vikings. E aí isso pode complicar. Mas se o Gene Smith continuar cuidando bem da bola e a defesa continuar sólida do jeito que foi nessas últimas semanas, acho muito, muito improvável mesmo que o Seahawks não vença a divisão. Ah, não, super. E justamente falando sobre o Falcons agora, né? A NFC Sul, que também tá bem aberto. O Tampa Bay Buccaneers assumiu a liderança. Eu acho que indiscutivelmente é o time que joga melhor na divisão. O Atlanta Falcons deu uma derretida bizarra. O Kirk Cousins, na minha opinião, eu acho que ele só não é uma maior decepção individual que o Aaron Rodgers. Mas Sim. eu acho que a gente pode botar ele ali para competir com ele. E, inclusive, a gente não pode descartar matematicamente, obviamente, os Saints e os Panthers, porque eles ainda têm chance de vencer a divisão. Isso que é bizarro. Então, é bizarro pensar que o Panthers tem chance de vencer a divisão faltando 4 semanas para o final da NFL, um time que começou mal. E eu vou dizer, cara, desses 4 times aí, obviamente que o Bucks para mim tá acima e teve os problemas da lesão do Mike Evans, do Godwin e tal, mas hoje o time que eu mais me enche os olhos é o Panthers. E eu lembro que lá atrás eu coloquei o Panthers como o pior time da NFL, um time extremamente mal treinado no início da temporada e, cara, mudou demais, né? O David Canales conseguiu extrair o melhor desse time e tá conseguindo fazer um time competitivo. Não vai vencer a divisão, o Panthers não, seria, cara, uma recuperação absurda pensar que o Panthers vai conseguir vencer a divisão, mas fica uma imagem boa para a próxima temporada. É que Aí, o cenário pro Panthers vencer a divisão ele é muito complicado, porque o Panthers só chega a 7-10. Então, o Buccaneers não pode mais vencer. O Falcons também não pode mais vencer, porque se o Falcons vencer um jogo e chegar a 7-10, a gente vai num cenário hipotético que o Panthers também chegue, o Falcons vence porque o Falcons tem um recorde da divisão melhor. Já venceu 4 jogos na divisão. E aí, os Saints, eles poderiam, pelo menos, o Saints poderia vencer pelo menos um jogo só na divisão também. Ou seja, é um calendário que todo mundo teria que perder e o Panthers ganhar todos os jogos. Mas acho que, indiscutivelmente, é o time que mais evoluiu na divisão. Porque deu trabalho para Chiefs, né? Jogou muito bem contra o Tampa Bay Buccaneers, levou o jogo para prorrogação. Ficou a um drop de virar o jogo contra o Eagles. Pois é. Eu acho que o banco fez assim muito bem pro Bryce Young. O cara tá mais confiante, a presença de pocket dele tá melhor. Eu acho que ele já cavou o lugar dele pro ano que vem, inclusive. Então, isso é uma coisa que eu sempre falei. A NFL mudou muito de quando eu comecei a acompanhar para agora. Antigamente o cara chegava e ele tinha um tempo de adaptação, ele ficava no banco, aprendia o esquema do time, né? Ia ser titular depois de 2, 3 anos. Cara, hoje os caras chegam ali e tem que jogar. E se não jogar, dá 2 anos, o cara não serve mais, vai embora e vem outro.
E aí, pô, o Bryce Young evoluiu muito com esse tempo no banco que ele ficou, esses 6 jogos, se não me engano, que o Andy Dalton iniciou. E o Anthony Richardson do Colts também, para mim, menos, mas também teve uma evolução. Então, talvez, cara, a gente precisa ter um pouco mais de calma, sabe? Nem todo quarterback vai sair pronto para jogar. E o Bryce Young, para mim, é uma prova disso. Ele tem, para mim, ele tem talento, tem uns problemas ali de altura e tal, mas eu acho que ele tem talento e pode, sim, ser o titular para o ano que vem. E, cara, eu quero ver, eu queria muito ver se ele vai melhorar a ponto de, cara, calar a boca de todo mundo, sabe? Porque deram ele como encerrado na NFL. E foi muito, sei lá, achei muito pesado as críticas do jeito que vieram. Sim. Seria uma história ali de Cinderela perfeita, né? Ia ser muito legal mesmo. E para encerrar a NFC, o Wild Card. Hoje, quem tem a vaga é o Vikings, na seed 5, Packers na seed 6 e o Washington Commanders na seed 7. Que tem chances matemáticas, né? Praticamente quase todo mundo, porque o Rams tem chance tanto na divisão quanto para o Wild Card, porque os Commanders também estão 8-5, então os Rams podem passar. Falcons, Cardinals, 49ers, matematicamente Saints e Cowboys, muito por conta da divisão do Saints, e o Cowboys, querendo ou não, tem 5-8, né, se eu não me engano, de recorde, pode chegar a 9-8 e quem sabe ali passar o Washington Commanders num cenário que o Washington desabe mesmo, mas eu acho muito difícil. Eu acredito que a seed 7 é que vai estar em jogo, mas eu não sei se o Washington Commanders perde essa vaga. Então, o Commanders teve uma... Quando o time estava muito bem, fez 7-2 na temporada, saiu uma estatística que era a primeira vez desde, sei lá, 1980 e alguma coisa, que o time não começava uma temporada 7-2. E que naquela temporada o Commanders perdeu todos os outros jogos e ficou fora dos playoffs. E aí o que aconteceu foi que o Commanders perdeu 3 jogos seguidos, foi para 7-5, e aí venceu o Titans, né, nessa última semana 13, né, antes da folga. E, cara, se complicou um pouco, né, com essas 3 derrotas. Eu acho que o Commanders não perde essa vaga porque vai enfrentar o único adversário que o Commanders é realmente inferior é o Eagles. Se você para analisar, tipo, eu acho o Commanders mais forte que o Saints, mais forte que o Falcons, que tá oscilando muito, e mais forte que o Cowboys, que tá sem quarterback, né? Apesar de todos os problemas do Dak, eu acho que o Cooper Rush não é o cara que vai fazer esse Cowboys ir pros playoffs nesse momento. Então, acho difícil o Commanders perder essa vaga também. Mas não me surpreenderia, porque é um time, cara, começou uma temporada do jeito que ninguém imaginava. O Commanders é outro time que surpreendeu no início e que aí teve o retorno à média, né? Voltou a jogar o mais básico ali e perdeu algum brilhantismo que vinha tendo. Querendo ou não, né, o Jaden Daniels é um calor ainda, então ele, querendo ou não, ele vai errar, e é natural, o cara tá chegando agora. A defesa tava jogando melhor do que tinha talento, do que o talento mostrava, né? Então também é natural que em um certo momento da temporada isso fosse acabar caindo, porque as equipes vão abrir mais os olhos para os Commanders, vão fazer ajustes que possam superar a equipe de Washington, então acho que é natural. Mas eu concordo muito com você, porque eu acho que é muito difícil o time perder a 7ª vaga, justamente por conta do calendário. Eu acho que as outras vagas, por exemplo, para Rams, para Falcons, para 49ers, vai ficar muito na divisão, né, porque ainda estão em aberto. Mas eu acho que essas 3 seeds aí do Wild Card vai ficar com 2 times da NFC Norte, né? O Packers, eu acho que vai ser um deles já cravado. O Vikings, por mais que tenha chance na divisão, eu acredito que não vai vencer a NFC Norte, porque o Lions, pra mim, é um time mais pronto. Eu acho que a seed 7 fica mesmo com o time de Washington. Então, concordo. Acho que, até muito pelo que você disse, as outras divisões, a Sul e a Oeste, estão muito abertas ainda e todo mundo vai dar a vida para ganhar a divisão. Sim. E aí esses times, às vezes, vão se eliminar, né? E aí acaba sobrando pro Commanders, mesmo que não vença. Tem um final de temporada horroroso. Acho muito difícil que o Commanders não consiga essa vaga. A outra, a seed 6, eu acho que já é do Packers. Acho que 9-4. Não vai ter um calendário fácil, mas... cara, vai enfrentar o Bears ainda, que é uma vitória praticamente garantida. Então, acho que o Packers a gente já pode considerar como classificado também. E aí sobra pro Commanders, porque os outros vão se encerrar ali, vão se eliminar entre eles. Não, tá certo. E agora, mudando de conferência na AFC, falar primeiro sobre a briga pela folga. Kansas City Chiefs, né, 12-1, por mais que esteja jogando abaixo do que a gente espera dos Chiefs, é um time que quem duvidar é louco. Sim. Porque tem uma defesa muito talentosa, que é muito bem treinada pelo Spagnuolo. Tem o Patrick Mahomes, que é o melhor
quarterback da NFL, talvez o melhor da história, isso é bem discutível. Aí tem o Buffalo Bills, que é um time que, por mais que tenha perdido agora pro Rams, é um time que eu não consigo descartar. Eu tenho um pouco de preocupação com a defesa terrestre, mas a defesa no geral eu gosto, era uma defesa boa. E um time que eu acho que tá um pouco fora do radar nessa briga pela folga é o Steelers, e é um time que, na minha opinião, é muito perigoso. Porque tem uma defesa que é uma das melhores da liga, tem talvez o favorito para o jogador defensivo do ano, que é o TJ Watt, e tem um ataque que ele não é igual, mas ele funciona, na minha opinião, um pouco semelhante ao dos Eagles, que é um jogo terrestre sólido e o Russell Wilson tirando em profundidade. Obviamente que o time de Philadelphia tem mais talento nesse ataque, mas é um ataque que também está funcionando. O Russell Wilson teve alguns jogos interessantes na temporada, o problema é quando ele é pressionado, mas é um time que não dá para descartar nessa questão da folga. Sim, então, eu vou ser bem sincero que, assim, se eu tivesse que colocar o meu dinheiro na mesa, para mim a folga é do Chiefs e eu não tenho nenhuma questão com isso. Porque, cara, o Bills tá 10-3, o Chiefs tá 12-1, o Steelers também tá 10-3, então, assim, são duas partidas que o Chiefs teria que perder para, né, ter a chance de perder essa folga em 4 semanas. O time perdeu 1 em 13 até agora, então acho muito improvável. E aí, assim, o Steelers, eu concordo com tudo que você disse, mas aí eu entro também na questão de os Steelers, não, tirando o Ravens, cara, os Steelers não teve grandes desafios na temporada. Enfrentou grandes times. Então, vai ter agora. Vai ter uma sequência Eagles, Ravens e Chiefs. Eu acho que essa sequência é o que vai definir se o Steelers essa surpresa toda, esse time todo que a gente tá vendo jogar, ou se de repente estava jogando tão bem porque a competição não era tão forte quanto esperado. O time enfrentou o Falcons, o Broncos, teve o Chargers também, que para mim foi uma surpresa quando eles ganharam. Eu achei que o Chargers ia ganhar aquele jogo, mas aí pegou Raiders, Jets, Giants, Browns. O Steelers teve uma vida um pouco, uma divisão, um calendário mais fácil, por exemplo, que o do Ravens, que para mim é um time melhor, apesar de ter o problema da defesa, e aí eu posso estar sendo né, não posso não estar tendo muito critério, que é o time que eu torço, mas, cara, o Ravens teve um calendário mais difícil. Perdeu para os Steelers no confronto direto? Perdeu. Um jogo que o Lamar, de novo, não foi bem, mas o Ravens teve um calendário muito mais complicado, até o momento. Justamente pela questão de pegar os outros líderes também, né? Se querendo ou não, isso impacta. Mas eu concordo com você, eu acho que os Chiefs não vão perder a Seed 1. Eu acho que o jogo que poderia deixar, entre aspas, os Chiefs com medo era Bills e Rams. Porque se o Bills ganhasse, né, os Bills iam dar mais calor para os Chiefs, eles acabaram perdendo o jogo. Embora os próximos jogos dos Chiefs, na minha opinião, o jogo fácil mesmo, só contra o Browns. Os Texans não estão jogando tão bem, mas é um time que a gente sabe que tem talento. O problema é a OL, que não protege os de jeito nenhum, mas é um time talentoso. O próprio Steelers, que tem uma defesa muito boa, o Patrick Mahomes está sendo muito pressionado, e essa defesa, ela na minha opinião, ela tem mais talento que a dos Chargers, por exemplo, que deu um calor nos Chiefs nos 2 jogos. E o último jogo contra o time do Denver Broncos, que querendo ou não é um jogo divisional, o Broncos está melhor do que a gente esperava, e eu joguei em Denver. E o Broncos querendo também garantir a última vaga, né? Exato, esse jogo pode ser muito importante para o Broncos. Então, são 3 duelos difíceis. Eu acho que, por exemplo, o Chiefs tem o Mahomes começou muito mal a temporada e a equipe venceu apesar disso. Nas últimas semanas, acho que nas últimas 6 semanas, o Mahomes tem 12 touchdowns e 2 interceptações, alguma coisa assim. Ainda longe de ser aquele cara cerebral que a gente lembra das últimas temporadas, mas, cara, ele não tá mais cometendo os erros que ele vinha cometendo. A chegada do DeAndre Hopkins também ajudou ali a mudar um pouco desse ataque. E a defesa é muito sólida. Então, acho que o Chiefs tá com a faca e o queijo na mão para ganhar a divisão. E aí é o que você falou. Se o Bills tivesse ganho do Rams, estaria meio que ali um jogo só atrás. Uma derrota do Chiefs mudaria tudo, porque o Bills ganhou, né, do Chiefs. Então, teria essa vantagem. Mas como o Bills perdeu, acho que abriu a porta para o Chiefs falar, ok, a primeira folga é nossa. A gente não tem muito mais a lutar, porque já conseguiu a vaga nos playoffs e a folga está praticamente garantida. E a briga pelas divisões da AFC, a gente tem, obviamente, a AFC North, tá, por enquanto liderada aí pelo Pittsburgh Steelers, né, com 2 jogos à frente do Baltimore Ravens. Agora, misturando um pouco, tanto a analista quanto o torcedor,
De 0 a 10, quanto você acha que os Ravens têm a chance aí de buscar a divisão ainda? De 0 a 10, É, cara, eu pode vou ser misturar mais os pé no dois, chão. torcedor e analista. Não, eu vou ser mais pé no chão, acho que 4. Acho que o Steelers está com 60% com a divisão ganha, porque já ganhou o primeiro jogo e tem mais um jogo, né, contra o Ravens. E o Ravens costuma ser freguês dos Steelers. O Ravens bate em todo mundo, mas quando enfrenta os Steelers e o Chiefs, o time não consegue jogar. Então, eu acho que o Steelers está bem encaminhado. Os outros 3 jogos do Ravens, eu sou bem sincero que, assim, o time já escorregou contra o Raiders, Sim. contra o Browns, mas, cara, são jogos muito vencíveis, assim, feito o Giants, o Texans e o Browns. Então o Ravens tem a obrigação de vencer esses 3 para pelo menos terminar a temporada bem. Mas precisa vencer o Steelers se quiser lutar realmente pela divisão. E aí torcer para o Steelers perder pro Chiefs. Os Chiefs. Não, pro Eagles. Perder pro Eagles depois. Para os Chiefs também. São as únicas 2 possibilidades que o Ravens tem ali de conseguir ainda roubar essa divisão. E torço para que aconteça. E temos também a AFC Sul, que eu não sei nem o que falar, cara. A gente sempre falou que a AFC Sul, as duas divisões Sul, né, eram sempre as piores, né? Tanto a AFC quanto a NFC. E a AFC Sul também, na verdade, não a divisão em si, mas o time dos Texans tá me decepcionando um pouco. No começo da temporada, o meu palpite para MVP, por exemplo, era o CJ Stroud. Sim. E ele claramente teve uma regressão à média, que é normal, porque ele era fator novo na temporada passada. Agora os times já estudaram mais o jogo dele. E ele também não tem uma OL boa, que não consegue proteger, ele tá sofrendo muito. E a defesa tem muito talento, mas, na minha opinião, pode jogar mais. Pra mim, a defesa do Texans é igual do Packers. Ela tem talento, mas eu acho que pode jogar mais do que tá jogando. E eu só não acho que eles são ameaçados porque o time dos Colts também não é um time que me agrada, por mais que tenha chances. Eu acho que eles vão meio que levar a divisão de forma culposa, sabe? Sim, exato. Eu acho que acontece na AFC Sul o que acontece na NFC Sul também, que cara, quem ganhar vai ser sem intenção de ganhar. Eu acredito que o Texans vai levar essa divisão porque é um time melhor, apesar de estar aberto ainda, é um time melhor que o Colts, vem tendo muita dificuldade para proteger o CJ Stroud, e isso também, para mim, interfere muito nessa queda dele. Obviamente que ele já teria, a primeira temporada dele foi absurda para um novato, e era meio que esperado que ele não continuasse naquele ritmo para a segunda temporada. Só que aí a linha ofensiva, cara, é uma peneira. O Texas, eu acho que é o quinto time que mais cedeu sacks na temporada. É uma linha ofensiva que não ajuda o quarterback. E isso está dificultando bastante a vida dele. E aí eu tenho o único ponto que eu acho que o Colts pode ter alguma chance é que tem um calendário mais fácil. Esse jogo contra o Broncos na semana 15, eu acho que é o que vai definir se o Colts tem chance ou não, porque precisa vencer para ter alguma chance. Depois pega Titans, Giants e Jaguars, que o Colts tem obrigação de vencer, sabe? É uma coisa que para mim, o Colts termina com 3 vitórias, e aí do outro lado você tem um Texans que pega o Chiefs e o Ravens. Então, são duas possibilidades de derrota grande aí para esse time do Texans. Não, e aí o Colts precisa vencer tudo porque perdeu os 2 jogos, né? No confronto direto perdeu os 2. Mas não me surpreenderia o Colts roubar essa divisão porque o Texans tem uma tabela mais difícil. Não, justo, concordo. E falando dos Broncos, né, que tu aí tá no meio do caminho dos Colts, as vagas de wildcard da AFC hoje estão com Ravens, Chargers e Broncos. Né? Na briga, a gente tem o Colts, que a gente acabou de falar, o Miami Dolphins, e o Cincinnati Bengals ainda com chances matemáticas, por mais que, assim, eu acho que é muito difícil. Por mais que o Joe Burrow, ele tá fazendo uma temporada absurda também, o nível de MVP, mas... Pra mim, se o Bengals tivesse 8-5, o Joe Burrow seria o primeiro para MVP, sabe? Sim. Porque, cara, a temporada que ele faz é um negócio surreal. Mas o Bengals com 5-8, matematicamente tem chance, mas eu já nem considero mais que o Bengals tem chance de ir pro playoffs, não. Não, eu também concordo. Inclusive, para falar a verdade, por mais que tenham esses 3 times na briga, eu acho que o wildcard da AFC ele meio que já tá fechado. O que vai modificar talvez seja as posições. Ravens tem chance de vencer a divisão, o Chargers e o Broncos têm o mesmo recorde, eles podem acabar passando ali um outro, de 6, de 7, mas eu acho que Colts, Dolphins também não são times que estão prontos hoje para tirar uma vaga,
desses times. Talvez o Miami Dolphins, na minha opinião, seja o que mais joga bem entre esses três Sim. da briga, mas como Tua perdeu jogos, os Dolphins não foram competitivos na É, ausência dele, eu acho o que que isso aconteceu, atrapalhou demais. o que aconteceu com o Dolphins essa temporada foi de dar dó, assim, porque é um time que, cara, com o Tua estaria, na minha opinião, ali 9-5, 9-4, sabe? Alguma coisa nesse tipo. É um time que talvez brigasse pela divisão com o Bills, porque o Bills perdeu pro Rams e tal. Sim, E aí, cara, sem o Tua, o time simplesmente deixou de existir. O time só voltou a jogar quando ele voltou. E aí, pô, a temporada foi por água abaixo por isso. Eu vou dizer, Léo, que eu acho que, por exemplo, eu concordo com você que está muito encaminhado o wildcard da AFC. Mas, por que eu acho que esse jogo da semana 15 entre Colts e Broncos é muito importante? Porque se o Colts ganha do Broncos, o Colts passa a ter a vantagem num possível desempate. sim. E aí o Colts tem uma tabela, em tese, mais fácil, que tem Jaguars, Titans e não me lembro qual era o outro time agora. Enquanto isso, o Broncos vai enfrentar o Chargers e o Chiefs. Então, eles podem terminar empatados ali e aí o Colts conseguiria passar o Broncos. No critério de Acho empate, não. difícil, acho muito difícil de acontecer, mas não é impossível. E aí eu acho que dos três é o único que eu acho que tem realmente chances de conseguir ganhar essa vaga por causa desse confronto direto. Não, justo, justo. É que eu acredito, é que, digamos que eu sou, entre aspas, ateu do Indianapolis Colts depois dessa temporada. Inclusive, na minha prévia da temporada, lá no começo de setembro, Uhum. eu coloquei que os Colts eles iriam na seed 7. Só que aí, depois das performances ao longo da temporada, eu meio que tô desacreditado. Por isso que, se fosse jogar meu dinheiro entre os dois, no jogo dos dois, eu apostaria no Broncos, que eu acho que é um Ah, time sim, que tá jogando melhor. A defesa me sim, surpreendeu bastante durante a temporada. E o Bo Nix está numa evolução assim, muito significativa. Eu acho que o Denver Broncos encontrou ali dignidade na posição de quarterback. Não sei se ele vai ser um cara top 10, mas eu acho que ele vai ser um cara acima da média na carreira. Torço para isso. sim. Eu acho que ele pode levar o Broncos a jogos de playoffs. Super Bowl eu acho que tá demais, mas de competir num wild card, até um divisional round, eu acho que é bem possível que o Bo Nix consiga nas próximas temporadas, né? Nessa Sim. também não acredito, mas eu acho que está bem encaminhado o cenário na Conferência Americana. Então, concordo totalmente. Eu acho, se eu tivesse que apostar, se é obrigado a colocar o dinheiro em algum, cara, é o Bronco sem pensar duas vezes. Sim, sim. É que, cara, a gente já viu, né? No início da temporada a gente comentava que, pô, quanta zebra tá tendo. Teve muita zebra no início da temporada. E, cara, assim, eu não me surpreenderia se o Colts conseguisse arrancar uma vitória ali contra o Broncos e meio que complicasse. Desse essa briga a mais para as últimas vagas do playoff nas últimas semanas. Mas eu acho realmente improvável, porque, cara, o Anthony Richardson melhorou, mas ainda não tá jogando no nível que me agrada. Eu ainda acho que ele é um cara que, pensando em projeto, é um projeto muito bom. Ele tem todos os atributos que ele precisa ter, mas em questão de qualidade, de jogo, ele ainda não tem. E talvez ele nunca venha a ter. Cara, é um pouco complicado. Eu já vi vários jogadores que tinham muito talento físico e muito potencial não chegar no potencial, porque é muito difícil desenvolver um cara na NFL. Ele tem que ter esse desenvolvimento desde do high school, passar pelo college e tal. E aí um cara que é muito atlético como ele vai vencer no high school sem precisar desenvolver o que ele não é bom. No college ele jogou muito pouco. Então complica, sabe? Sim. Imaginar que o Anthony Richardson vai se desenvolver e se tornar o cara de calibre MVP que todo mundo estava falando no draft, eu acho muito improvável. E aí eu concordo com você, eu acho que o Bo Nix é esse cara que ele já é mais sólido, ele já mostrou uma evolução na primeira temporada. Eu acho que o Broncos é um time mais organizado que o Colts, e aí também interfere bastante. Então acho que eu concordo, o Bo Nix talvez não vire um cara de Hall da Fama, um cara excelente, mas é um cara que pode, de repente, numa temporada aí mais fraca de um Patrick Mahomes, levar assim o Broncos para um Super Bowl, sabe? Aí já viu o Rex Grossman chegar no Super Bowl, já viu o Joe Flacco ser MVP, o Bo Nix para mim tem talento para ser melhor do que esses caras e de repente levar o Broncos de volta ao Super Bowl. Vamos ver nas próximas temporadas. Justo. Então, queria agradecer demais a sua participação. Foi uma honra para mim. Você é um cara que eu gosto muito, um colega de profissão, amigo mesmo. E foi demais ter você aqui no Papo de Interferência. Faça sua propaganda, deixe suas redes sociais. Cara, eu que agradeço o convite de novo, é um prazer estar aqui. E espero que a gente possa conversar mais vezes, sempre que quiser, estou disponível. Cara,
Quem quiser me seguir é @Tom, TON_Gunner, no Instagram, no Twitter, o X agora, no TikTok. Tem o Jumper Brasil, para quem gosta de basquete, e o canal do YouTube, se você procurar por Antônio Carlos Júnior, ou Antônio Gomes, depois eu passo certinho. Também vou voltar a postar vídeos por lá, falando de NFL, então, de NFL e de FBR. Então, quem quiser me seguir, tamo aí. É isso, Tom. Pessoal, muito obrigado pelo vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, né? Obrigado para quem ficou nos acompanhando até o final do vídeo. Por favor, não se esqueçam também de seguir o Interpreta de Pato nas redes sociais, se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esses demais vídeos. E vou ficando por aqui. Muito obrigado de novo, Tom. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Falou!